Fala, galera! Começando mais uma aula aqui de NBAZ. Eu, professora Tabita. E aí, galerinha, professor Jefferson, e hoje nós vamos iniciar nossa aula 20.1, né? Nossa, nós já estamos caminhando bem. É isso aí, galera. E o que a gente vai ver na nossa aula, hein? Você tá curioso? Então, joga lá no nossa lousa. Joga lá, diretor. Manejo e criação de cabras, tá bom? Aula 20.1. Caprinocultura, exatamente. Você vai ver, e você está acompanhando aqui nas aulas, que para cada tipo de criação, né, professor? Isso. Desses determinados animais, vai ter uma nomenclatura. Às vezes você já trabalha, mas às vezes você não sabe como que você é chamado a partir do momento que você está com aquela criação. Então aqui na aula de hoje, caprinocultura, nós vamos ver as raças. Nós vamos estar falando sobre os sistemas de produção, que o professor Jefferson gosta muito de enfatizar essas diferenças, né? Manejo alimentar e o mercado para todas essas criações. Viu, Tabita? Na aula anterior nós estávamos falando sobre ovelhas, né? E aí, nesta nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os caprinos. Tem muita coisa semelhante, mas tem algumas coisas que são bem individuais entre eles. Exatamente. Então vamos entender aí o termo, né, de carneiro, cabra, cabrito, bode, ovelha. Dá uma zoeira na cabeça mesmo. Vamos tentar colocar os pinguins. A gente está enfatizando, gente, porque de fato, como o professor Jefferson falou, quando a gente tem algumas diferenças bem fáceis, mas dependendo de onde você está, da distância que você está do animal, você pode passar por eles e dizer e se confundir. E também né? tem a necessidade, tem diferenças assim de estrutura, de estrutura do aprisco para um em relação ao outro. Tem diferença. Claro, eles comem a mesma coisa, mas aí que está o negócio. A quantidade é diferente. Por quê, professor? Porque para ovino e caprino, a necessidade... Como é que eu posso falar? O alimento é o mesmo, mas a necessidade nutricional é diferente. Porque quando a gente fala de ovino, é mais lã, ovino é mais carne. Então, o alimento é o mesmo para o caprino, mas a necessidade nutricional é diferente, porque caprino, além da carne, é o leite. Verdade. Então, é uma exigência. Uma exigência nutricional é diferente. Vamos lá. Então, vamos às diferenças, galera. Olha lá. Nós temos aqui, então, macho e fêmea. O macho reprodutor, para a caprinocultura, é chamado de bode. Bem diferente lá dos ovinos. E a fêmea, ou matriz, e aí nós vamos ver uma diferença, por exemplo, gritante, de cabra, como nós vimos, é o que? O ubre. Né? Quase a gente não fala ubre para cabra, né? Que é mais para vaca, mas nós vamos ver o ubre dela aqui, ó, enorme. Olha só essa veia do ubre que vai fazer a vascularização. Já isso na ovelha a gente não vê. Então, a fêmea, a matriz é cabra e o macho reprodutor, bode. Entre o cruzamento de cabra e bode, nós temos, então, cabrito. Né? Viu? Lá na ovino, eles têm 3 nomes. Anhos, né? Como é que é? Cordeiro. Anhos... Bodego. Só que tem um nome que eu tô tentando lembrar, que é da Bíblia. Tem cordeiro. Aí que tá, viu? É o macho. Não, filhote. Filhote, mesmo assim. Filhote. Não, cordeiro é filhote. Só que a gente o que é na época que era, não era cabra, são ovelhas, que é o cordeiro, é o mais novo, é o mais bonito, é o que está em melhor estado, é o melhor. Muitas pessoas podem confundir. Tá certo, tá vendo aí? A gente dá umas bodegadas na cabeça. Bodegada é ótimo, professora, muito bom. Então, a atividade da pecuária que envolve o manejo, o tratamento, a alimentação e a sanidade de cabras é chamado de caprinocultura. Perfeito. Gente, ele é um ramo da zootecnia
que vai tratar do estudo e da criação desses animais, desses cabrinos, né? Esses mamíferos herbívoros foram domesticados há cerca de 7 mil anos. Tem bastante tempo que a gente tem convivência com esses animais. São animais facilmente adaptáveis a vários sistemas de produção. O professor estava falando dessa questão da exigência nutricional devido ao que você vai utilizar dessas criações, né? No caso deles aqui, o leite também está inserido além da carne, né? Como para bovino, está o caprino. O sistema nutricional é igual. Já é diferente dos ovinos, que não tem essa necessidade. Tá? A gente pode usar a palavra rusticidade também para eles? Eles são mais, assim, resistentes, né? Para algumas doenças, eles são rústicos, mas são mais rústicos que os ovinos. Os caprinos são bem mais rústicos. É porque a palavra rusticidade está correta. Aí, não é que é rústico em tudo, em algumas coisas. Em relação a doença. Aqui que você pode encaixar. Falar que ele é rústico. Mas em relação aos ovinos, que está dentro de diferentes temperaturas, nosso clima aqui de Rondônia, algumas épocas, alguns períodos do ano, ele muda. Então ele é rústico, ele não sofre tanto, mas já o ovino sofre. Para isso não é tão rústico. Mesmo aquelas capelezinhas, assim, quase sem lã, né? Por causa do problema do casco. O ovino tem problema de casco. O caprino não tem tanto. E tem que tomar um lugar, senão é muito encharcado. Por isso a gente vai falar na aula de hoje sobre o sistema, né, de criação aí. Vamos lá, galera. A cabra foi o primeiro animal a produzir alimentos, no caso leite e carne, servindo para produzir pele, servindo também para produzir pele e esterco. Então a gente utiliza praticamente... Na verdade, é isso mesmo. Primeiramente, foi a visão do produto era carne e leite. Mas a necessidade, olha como é que é o negócio, a necessidade se tornou a utilização da pele, né? Não é só para vestimenta, mas também para... Utensílios, né? Bolsas... mas hoje é isso. Mas, por exemplo, auxiliava muito para você fazer a sua cabana, não sei se eu falo cabana... Para cobrir? Cobrir, ventos, também mantas. Aquecer. Isso, para aquecer, nesse sentido, é verdade. E o esterco, depois que se tomou a propriedade de melhorar o solo, o esterco do caprino também é muito bom para fazer essa utilização, né? E aí você fica como subproduto. Perfeito. Vamos agora para as raças desses animais, tá bom? Vejamos aqui. Então, a raça Saanen, né? Isso. Saanen, produtora de leite. Aí, como o professor falou. Você vê a diferença, assim, a aptidão... É aquele negócio, né? Nós estamos falando de matriz. Então, a gente não vê a aptidão de carne. É carne, mas a matriz, a aptidão é o quê? Aptidão leite. Então, relembrar o ovino que a gente não se toca para essa morfologia que é o ubre. E aí, aqui, semelhante ao dos bovinos, nós temos que tomar muito cuidado por causa da mastite. Mamite, que é uma infecção bacteriana que a gente tem muito lá e já não vê isso em ovinos, né? Aí, olha só também o porte delas, né? E também a morfologia. Era bom ter pego uma imagem dela também de trás, né? A Toggenburg. Essa aí é uma raça também que tem uma qualidade, não só volume, litros, mas nutrientes, né? Minerais, cálcio, gordura. Eu não lembro de ter tomado leite de cabra. Não, porque nós aqui, no Brasil... Mas a gente toma. Brasil que eu falo, desculpa, nós aqui no estado de Rondônia, mas no Nordeste, a região do Nordeste, tomam, não é tão incomum. Sim. Agora aqui, para mim, aqui em Porto Velho, Jefferson, eu vejo mais queijo. Tem uma restrição, né? Não, você acredita? Olha que coisa interessante. Não, olha que uma coisa interessante. Problema de leite. Mesmo as pessoas que têm alguma restrição de laticínios, elas não, mesmo, por exemplo, leite de cabra, ou como eu nunca tomei, eu acho, não lembro, mas que eu já tomei queijo. Se eu comer queijo normal, queijo de
boi, assim, vaca normal, me dá alguma coisa às vezes. Não dá. Olha que interessante. Então, o colesterol, a gordura do leite da cabra, ela é diferente da gordura. Gordura é gordura, já da molécula, depois que entra na gente. Não é. Eu achar, não é igual, é diferente. Por isso que o valor é bem mais alto. Porque pessoas que têm problemas de tolerância à lactose não fica tão sensível ao leite da cabra. Interessante. Não, é uma coisa que eu não... não... Outra raça aqui é a murciana. Olha que bonitinha. Ela é mais baixinha, parece. Essa é a alpa americana. São raças, pessoal. Assim, professor, mas tem aqui no Brasil? Não, né? Algumas raças, nós vamos mostrar aqui é raça geral, tá? Depois nós vamos ver algumas que já são fixadas aqui no Nordeste e foram migradas, né? Trouxeram lá do pessoal do Nordeste que se instalou no estado de Rondônia durante a construção, trouxeram os animais para cá também. Fiquem observando, essa é a produtora de leite, né? Isso, exatamente. Isso. Observem bem que essas que nós estamos mostrando aqui, essas 4 que nós já mostramos, são para a produção leiteira. Mas observe, então, os detalhes que a pessoa está falando aí sobre o rubro, o porte delas em relação ao produto, né? Isso. Olha aí, a La Mancha Americana. Isso. E agora sim, produtores de carne e leite. Olha só o que é a porte. Isso, Esse é um macho, né? A principal raça caprina produtora de carne, tá? Tem um excelente porte, né? Então, quando a gente fala de excelente desenvolvimento físico, na verdade, a carcaça, a gente chama disso de carcaça. E o que significa isso, professor? É em pouco tempo. Não leva... Por exemplo, nós vamos ver a especificidade de cada uma delas, mas já está, se ele receber uma nutrição em ambiente adequado, em 2 anos está pronto para o abate. Tá? E isso é, claro, depois do desmame. Esses animais são de excelente porte físico, né? Olha aí, a savana. Isso. Maior resistência à insolação e maior resistência a parasitos. Olha que legal. Perfeito. Algumas raças são raças puras. Fazemos o cruzamento para que a raça nativa tenha um melhor desempenho imunológico. Por exemplo, os caprinos não temos tanto problema de carrapato como tem nos bovinos. O ambiente é o mesmo. Interessante. Outra raça, a anglo-nubiana. Essa é bonita também. Só as manchas pretas nas patas, na cauda. Bem característico delas. Extremamente rústica para clima seco. Alta, e a cara delas, né, é diferente, parece que ela é achatadinha. Alta habilidade materna, olha que legal. Produção leiteira também, de leite, e a pele é de boa qualidade. Então essa aqui já aproveita, né? Tabita, quando a gente vê essas características... Essa aqui é que a gente pode chamar de dupla, não, porque tem mais de... Vamos lá. Produção de leite e pele. Elas carne, dupla aptidão, tá? Todos esses caprinos. Mas, exemplo, rústica, né? Falamos de clima. Então, olha aí, viu? Essa rusticidade não é para doença. Por exemplo, você vai criar gado. Então, por que chama muito Nelore? E também tem o Nelore, que não sofre com clima, incidência solar, muito boa. E tem um outro que agora deu um branco, que é com os malhados, os manchados, esqueci o nome agora, vou lembrar daqui a pouco. Então, ele não, quando a gente fala rusticidade, para clima seco. Então, por exemplo, ele atura e não perde a qualidade do desenvolvimento. Isso não vai afetar o desenvolvimento dele, ou então a produção de leite. Então, significa, mas ele pode não ser rústico para outras coisas. Então, é bom o cruzamento dessas raças com os que não são para tentar adquirir essa característica. Alta habilidade materna. Então, por exemplo, não é que... claro, assistência ao filhote, né? Mas o que é essa alta habilidade materna? Não ter problema no parto.
entendeu? O problema de hoje, muitas vezes, a gente percebe, é o parto natural desses animais. É o que tem que acontecer. Então, a abertura da essa parte traseira, quadril, né? Então, a abertura nas fêmeas, tá? Então, essa é a habilidade materna. E outro, de nunca ficar dando 2, sempre é um filhote. Uma característica que tem que tomar cuidado, porque quando se tem 2 filhotes, que eles chamam de gêmeos, né? Mas quando sai 2 filhotes, um sempre é estéreo. Aí não é bom, não é viável. Tá? Mas ovelhas também? Também. Poxa. No Brasil foram desenvolvidas algumas raças Aí, sim, crioulas. só para relembrar, então essas que nós estávamos vendo são raças puras, né? Não é nativa nossa aqui. Então foram introduzidas pelo processo de colonização. E essas raças deram origem às nossas, que já não existiam aqui. Foram trazidas. E através desse cruzamento teve a criação da nossa raça. Ah, certo. Tá aqui. Perfeito. Tá? Vamos conhecê-las então. Tem a Mochotó e a Marota. Isso. A Marota é a que a gente mais vê por aí. Só que ela não é desse jeito que a gente vê. Isso é a pura, né? Então, tanto uma quanto a outra é produção de carne. Então, como tu fala assim, Jéssica, mas eu tenho uma mochotó com leite. Nós estamos vendo aqui machos, eles têm um ganho de carcaça maior do que a fêmea. Então, quando uma coisa que uma coisa que, como é que eu falo, Tabita? Já é um aperfeiçoamento na bovinocultura. Isso não tem na ovino, tá? Isso é caprino. Viu como tem coisas diferentes na caprino? Na caprinocultura, se está andando para isso. O que, Jefferson? Sexagem de espermatozoide. Eu quero um boi. Eu quero macho. Não, eu quero fêmea, porque eu preciso aumentar minha produção leiteira. Isso em bovinocultura já está bem fixado. Agora está se realizando isso em caprinos. Porque o caprino tem essa diferença. A capacidade genética de produção de ganho de carcaça é do macho, não é da fêmea, porque é voltado muito para o leite. Tá? E aí se faz essa sexagem para se ter, então, quando as fêmeas não são para leite, levar para carne. Tá? Outras, a canidé. Isso. E a repartida. A repartida é porque quando você tem a pureza, é desse jeito. Metade dela é escura e a outra metade não é. Então, ela chama-se de repartida. E todas elas são raças crioulas. Está aqui. E foi uma mistura e depois se fixou. Sabe? É assim, ó, quando você cruza o que não você cruza o puros, você tem híbridos, depois de híbridos você tem os polimorfismos. Foi o polimorfismo. E do polimorfismo, você pode tirar uma nova. Uma crioula, que quando cruzar só vai dar ela mesmo. Lembra? Retrospectiva? Vamos lá. Então nós estamos tratando de raças puras. Isso é raro você ver na propriedade ver elas puras. Sim. Quem, na verdade, fica sempre puro? Os reprodutores, a matriz, a fêmea e o reprodutor, o macho. Só que é assim, vamos lá para a linha do tempo. Né? Não se tinha uma raça, porque foram introduzidas. Então, a raça crioula, quando você tem puro, cruza. A primeira, quem? São híbridos. Quando é puro, pai puro. Raças diferentes, mas puras. Isso, puras. É como se eu pegasse a canidé e cruzasse com a repartida. Certo. Só que ela... Não, pega um caramelo. Vamos pensar no cachorro, porque aquelas são... Eu quero chegar na repartida. Certo. Então, vamos supor, um caramelo é misturado. Sim. Eu posso fazer um caramelo puro? Posso. Mas quando é que ele vai ser puro? Toda vez que eu cruzar um macho e uma fêmea, só dá com aquela característica. Então ele é quem? Ele é advindo de um polimorfismo. Certo. Puro. 2 puros. Cruza híbrido. Aí desse híbrido que vai viver... Aí lembra, né? Isso aqui é uma família. Eu tenho que ter no mínimo 5. Para não ocorrer consanguinidade. Sim. Na grande maioria não causa aberração. Na gente causa defeitos.
o que acontece? Cai a produtividade. Essa é a aberração da criação. Diminui a produtividade. Eu quero, se eu cruzar muito próximos os parentes, cai a produtividade, o ganho da carcaça, leite, imunidade, é isso que acontece com eles. Então, eu tenho aqui uma família aqui, ó, uma família, 2, 3, 4, 5. Aí, 5. Aí, quando eu pego e falo assim, cruzo os puros e me dão híbridos, eu não vou cruzar híbrido com híbrido, são famílias que eu faço. Sim. E aí vai dar o polimorfismo. Eu pego outro polimorfismo até tirar uma raça pura, com aquela característica. Tem os polimorfismos, são famílias diferentes. Certo. Até chegar a uma característica ideal, fixa e que tem uma boa adaptação para uma determinada região. Não é nosso isso aqui. Nós temos cabras por aí, isso veio do Nordeste, a grande maioria vem do Nordeste, que foram passados por um processo de cruzamento para lá, para aquele habitat, e vem para cá, e quando se dá bem, a gente fala que ele é o quê? Rústico. É inato dele. Não precisou passar. Aí fala, ele adaptou? Não. Já. Isso. Perfeito. Olha outra raça aqui, a mambrina. Parece que ela tá dando... Parece um dálmata, né? Produção leiteira média. Olha aí. Eu posso estar equivocado, mas eu tento fazer a leitura da linha do tempo. Por quê? Porque ainda não fixou. É médio. Mas será que tem o potencial? Né? Através do cruzamento, fazer o cruzamento. Ó. Produção de leite média, ela é voltada para carne e pele, mas ela tem uma produção de leite que ainda não... Que é viável o mercado, sim. Tem que manter aquela quantidade para ter lucro. Perfeito. Então a gente viu aí, deixa eu voltar aqui, 3 crioulas. Nanidé. Não, lá para frente ainda tem crioula. Lá para trás, lá para trás, desculpa, 3 não, volta. Volta. Volta, mais uma. Mais. Ó, isso é crioula ainda. Já estamos no crioula. Mas sim. Verdade. Volta. Volta aqui, ó. Aí essas aqui não. Essas são raças que vieram durante o processo de formação do Brasil. São 5 raças. Agora, começa aqui a crioula. Certo. Tá? Que aí, ó, a Moxotó, a Marotá, tem a Canidé repartida e paramos aqui. São tudo crioulas. Entendi. É muita crioula. Agora a gente vai falar da angolina, tá quase imperceptível nessa foto aqui. Nessa foto. Parece um cachorro. Acho que eu só tô vendo mais. Agora, Ela toda manguinha, então reluzindo o verde. Produz leite, pele de excelente qualidade, pode ser tosquiada para industrialização de pelos, tá bom? Pelo e pele. Isso. Aí nós temos aqui, em termos de Brasil, especial atenção deve ser dada às raças nativas, como a Canindé e a Moxotó. Então, vou só frisar, volta lá rapidinho. Que agora a gente estava falando de aptidão e agora a gente está falando da origem. Então, nativa, né? Mas elas nasceram aqui, elas são formadas aqui. Não se tem em outro lugar. Certinho. Grande maioria do rebanho nordestino que não apresenta uma padronização, mas séria de características comuns, são bem adaptadas às condições e que constitui o grande efetivo nacional. Porque, para poder manter essa raça, eles fazem o cruzamento entre elas. Exemplo, repartido e canidé. Então, sempre nós teremos a fixação de híbridos. Sempre. Porque, exemplo, você formou uma nova raça, né? E aí você tem que tomar cuidado para que você não faça com que ela ocorra uma diminuição do sistema imunológico dela, porque ela não é original. Então, o que você faz para potencializar? Quando a gente pega 2, repartida e canindé, e cruza entre elas. Cruzou. E essa cruza aqui é abatida, elas não cruzam de novo. É abatida. Os filhotes é o rebanho, que vai ser mandado para corte ou coisa. Só que eu tenho um macho e 3 fêmeas. Esse macho, vamos só supor, esse macho, repartida, pega 3 fêmeas canidé. Certo. Tá? Aí esse macho, o mesmo macho, pega outras 3, que são diferentes dessas. Sempre diferente.
Vamos falar agora sobre o sistema de produção, galera. Isso. Prestando atenção aí, anotando todos os detalhes. Deve ser levada em conta a disponibilidade de animais da raça que você deseja nas proximidades e do sistema de produção a ser escolhido, pois isso vai garantir o seu investimento, que ele seja mais aproveitado, bem aproveitado e tenha um retorno financeiro positivo. O que, por exemplo, eu tenho meu rebanho, eu quero melhorar. Boa! Faz um levantamento para a gente ver o processo de cruzamento. Agora eu não tenho, eu quero começar. E aí, tem que saber quem vai te fornecer. Lembra, igual do pintinho. Tu vai no aviário, lá no aviário, quem vai te fornecer os pintos? Você vai produzir de granja. Tem que ter a pessoa, igual codorna. Todo mundo come ovo de codorna, mas onde é que está a fonte? Não existe lugar aqui que você compra matrizes. Então, quem vende ovo de codorna, ou quem vende carne de codorna, pelo menos aqui em Porto Velho, na cidade de Porto Velho, ele mesmo produz o quê? Tem os seus reprodutores, para manter a viabilidade do negócio. Então, se você vai escolher uma raça, você tem como comprar do seu vizinho ou em outra cidade, fique sabendo que em Porto Velho não tem pessoas igual. Tu quer comprar gado, tu compra o gado. Tu quer melhorar, tem fazenda que vende esperma de boi. Ou eles vêm e fazem a inseminação nas tuas vacas. Tem quem te forneça. Esse material você já tem que preparar o seu. Você compra e faz os seus reprodutores. Olha como é muito É uma coisa empírico. ligada à outra. Se você for criar caprino, você tem que fazer os seus reprodutores para manter o fluxo. Certo. Boi não, você compra. Porque hoje está muito estratificado a bovinocultura. Tem gente que só arrenda. Eu arrendo o pasto para engorda. Eu compro a novilha para engorda e vendo. Eu não crio desde o início. Sim. Hoje está estratificado, muito estratificado. Entendi. Entendeu? Caprino não. Caprino Pega do... por exemplo, tem uma escola fazenda do IDEP. Uma escola fazenda lá em Paraná. Eles têm os próprios reprodutores deles. Se morrer, vai ter que comprar. Entendeu? Aí vai comprar de quem? Será que estão trabalhando já com um banco de esperma? Não, aqui em Rondônia é muito ainda disso. Está se direcionando. E se eu tiver que comprar? Acabou, morreu, deu uma coisa, vai comprar de quem? De produtores, que é só para subsistência. Aí que está o negócio. Em caprino, não se tem pessoas de alto padrão. É produtores. Aí você vai ter que fazer esse alto padrão para manter a demanda. E leva um tempo, né? O bicho desse só dá um filhote. Tem que ter uma visão muito boa, tá muito bem organizado, bem planejado. Mas não é impossível. Não. Isso aí, pra que a gente tenha sangue nos olhos, vai-se embora. Como é que nós fazemos? Isso é tudo, como é que a gente fala do caderninho, que tem que fazer primeiro o quê? Planejamento. O planejamento. Não sai caro, não. Para a produção da carne de qualidade, deve-se estar atento à alimentação adequada do animal. O professor Jefferson começou a aula aqui falando sobre isso, né? Que para os caprinos, em relação à questão do quesito da produção do leite, você tem que ter esse olhar diferenciado dos que a gente olhou anteriormente, que são as ovelhas, né? Então, bem como ao controle, tanto a alimentação quanto o controle e o manejo das pastagens desses animais para que possam ser utilizados da melhor forma possível. Em relação a isso que nós estamos falando do caprino para carne, né? É o sistema extensivo. Ela é igual o gado, coloca no piquete e ele vai pastar ali. Mas hoje nós estamos vendo um direcionamento para quem cria caprino, é o SEMI. A gente vai ver aí, ó. Como é que a gente fala? É uma coisa que nós estamos vendo que está se direcionando para o SEMI extensivo. Está apontando, né? Está apontando. Vai ser, eu não posso afirmar, mas está apontando que é um SEMI extensivo para carne. Mas é um animal, quando se começa, é extensivo, é pasto, em piquete, mas como ele é de pouco porte... Vai falar sobre o período de gestação nessa aula? Não lembro, mas tem uma aula. Ele é pequeno porte. Então, o que significa isso, professor? Eu posso ter um maior número, concentração em menor espaço. Sim. Entendeu? É verdade.
tem uma vantagem e desvantagem. É igual das galinhas das codornas, né? O pessoal pode estar falando, ixi, professor, não, todo mundo aqui faz extensivo. Mas tem pessoas que criam o sêmen para que, por exemplo, eu tenho lá, tem muitas pessoas que quando vai lá, eu compro esse rebanho. Rebanho, quando a gente fala rebanho, né, é 25 cabeças. Você tem um rebanho para manter um fluxo, tem que ter 25 cabeças para manter um fluxo. Se você tiver 50, pô, tá bem, hein? Então, fluxo, 50. Para todos eles? Caprino, não ouvindo, não sei. Vou mentir? Não. Então, para iniciar, manter um fluxo, 25 cabeças. Perfeitinho. Classicamente, existem 3 tipos de sistemas básicos de criação e você, nosso aluno, já conhece, mas a gente sempre fica enfatizando aqui. O extensivo, o intensivo e o semi-intensivo, que o professor Jefferson está falando, está apontando aí para esse tipo de criação vingar com mais força, né? No sistema extensivo, os caprinos são criados soltos no pasto, sem necessidade de instalações grandiosas, né? Está aqui, ó, tranquilamente. E aqui é uma área bem, né, que já está... Passei mesmo. Não é porque a maioria das imagens é tudo do Nordeste. Para isso são utilizados animais de menor exigência nutricional. Vamos lá. As principais desvantagens, então, desse sistema. Baixa produtividade, não recomendado para a produção comercial de caprino. Isso é por causa do fluxo. A demanda. É o tempo. Tudo, né? É a demanda, por exemplo, né? Tem a cada tantos meses tu tem que me fornecer tantos quilos, tantas arrobas. Gente, essa diferença que a gente precisa e vai em todas as aulas a gente vai voltar nesse sistema de criação para vocês entenderem isso. Por exemplo, no Nordeste tem o fluxo. Aqui e é pontual. Aqui não. Quando você quer comer carne de cabra, né, dos caprinos, tem pontos específicos aqui. E não é uma carne, para pensar que é uma carne muito fresca. Como assim fresca, professor Jefferson? Porque quando você vai no açougue, desde quando aquela carne está ali? Refrigerada, claro, está dura, está congelada. Ela está o quarto do animal inteiro, a banda. O bicho é repartido no meio, estou falando de um boi. Repartido no meio e fica lá na câmara fria. Depois da câmara fria, ele tem que ser tirado das peças e colocado no balcão. O balcão não está mais congelado. Quanto tempo aquela carne está ali? Agora, da cabra, do cabrito, não é. Por quê? Porque não tem demanda. Não tem muita gente que come. Então... Apesar do boi muito tempo ali, mas tem demanda, tem um fluxo. Não é... Sai rápido. Mas, entendeu? Mas está lá. Aqui não sai mesmo. Então é um povo específico, é um povo pouco específico. Então, o que as pessoas fazem? No interior, é diferente fluxo. No interior, a maioria das vezes é consumo próprio. Agora aqui tem locais e quando sai é final de semana, são finais de semana em lugares específicos. Eu conheço 3 aqui, né? Na Amazonas tem um. Então cada cidade tem um local específico. Buchada, onde eu vou comer buchada? Ou então onde eu vou comer uma peça e outra. Não é igual carne de gado, que você compra peça, nem compra peça, você compra quilo, né? Você compra inteiro. Você vai comprar uma carne dela, você vai comer o pernil dele inteiro, assado inteiro. Delícia. É uma carne mais... Suculenta. Não é suculenta. Não. É uma carne mais... como é que eu falo? Agradável contavelmente. Não é, tô falando assim, ter textura. Ela me lembra a textura da carne de galinha caipira. Do que carne mais dura. Não é dura. Sei. Não, também não quero falar fibrosa. Sim. Entendeu? Mas é bem mais... Certo. Tem mais, mas é uma delícia. Ocupa grandes extensões de terra. Ocupa grandes extensões de terra. Por que isso? Lembra, para ter fluxo tem que ter o quê? 25. Perfeito. Possui também riscos, né? Cadê? Porque é um animal muito dócil. Você pensa que não, mas é porque a gente vê machos. Aquele negócio de cabra tá dando, chifrado nas pessoas, aquilo é para o reprodutor. Agora, os bichos que já são para fluxo, eles são dóceis. E no sistema extensivo,
né? Sistema extensivo com divisão de piquetes. Isso. Consiste em um sistema inteiramente a pasto, no qual se divide a área de pastagem em piquetes e faz rotação dos animais por um tempo pré-definido. Isso. Tanto tempo eles vão ficar ali, só para engorda. Ali, ó, os presinhos, beleza. Isso. As principais vantagens desses sistemas são... Fornecer descanso, que significa o quê? Tá, eles não vão andar, não vão ficar perdendo energia, então engorda mais, né, tempo menor. Restringe o espaço. Isso. E evita que ocorra destruição dos brotos, que isso faz a pastagem não precisar ser renovada. Perfeito. Maior controle da produção das pastagens, bem como também controle dos animais e menor contaminação por vermes. Essa é uma das coisas que tem muito cuidado com a questão de caprino. Verme. Perfeito. Bora. No intensivo, os caprinos ficam confinados, ou seja, eles permanecem em currais com área restrita, em que a água e os alimentos necessários são fornecidos nos coxos, tá bom? Perfeito. Olha aí. E esse sistema é mais utilizado também para leite. As principais vantagens... Maior produtividade da área, locação da área e melhor acompanhamento em relação ao quê, professor? Viu, sinalizou que tem uma doença, já lá faz uma interferência antes de ocorrer uma proliferação na baia. Perfeito. E aí nós estamos mostrando para vocês o semi-intensivo, né? Que é no semi-intensivo que nós usamos os apriscos. Perfeito. As vantagens... Melhor índice de produção, melhor controle de zoonoses, doenças, contaminações, principalmente em relação à verme, e evita o processo de predadorismo. Perfeito. E alto custo alimentar, isso é verdade. É assim, tem que ter mão de obra, porque você vai levar a ração, não é só pasto. Isso, não é só pasto, e maior demanda na mão de obra por causa disso, controle sanitário. Perfeito. Agora, em relação à alimentação, o mochotó. Um rebanho comercial com aptidão para a produção de carne ou couro, que exige muitos animais, é necessário possuir uma grande área também. Propriedades menores que são indicadas para engorda e venda de reprodutores exigem uma estrutura como divisões de pasto, cabanas e galpões, além de investimento de mão de obra. Então, é sugerido para ele um semi-intensivo. Áreas pequenas, semi-intensivo. Perfeito. Aí o manejo alimentar, sempre falando para vocês, o que é? Pastagem, capineiras, feno e também pode ser utilizado silagem. Claro, se você tiver porte para leite, é indicado suplemento com grãos e farelos. Perfeito. Manejo. Tem que tomar muito cuidado. Nós vamos ter uma aula só específica para esses apriscos, porque o formato e tomar cuidado com a mineração, cobre, ferro, cobalto e também a qualidade da água que é fornecida nos bebedouros. Criação mínima, é importante que a gente fale disso, que é a quantidade. Vamos dizer algumas propriedades? Mercado. O que é isso do mercado? Alto teor, quer dizer, tem um alto teor de produtividade de fibras. Então, o que é isso, professor? Não é tão gorduroso. Viu como você perguntou? É suculenta? Ela não tem essa suculência. Essa suculência é devido ao processo de cocção. Mas quem gosta, gosta mesmo. Gosta, é uma delícia. Um parente que gosta é bem diferente. Também pode ser uma grande vantagem o quê, professor? É o controle e a demanda por qualidade. A carne da cabra é mais saudável do que a carne. Vai. Pode passar. Pronto. Leite, né? É o terceiro maior consumo do mundo depois do leite da vaca e búfala. Né? Isso. E também tem uns insumos, pessoal. Não é só carne e não é só leite. É o quê? Volta lá. Salsicha, linguiça de cabra e principalmente a tripa dela. As pessoas acham que é de boi e coisa. Não, é da cabra. A cabra é utilizada muitas tripas para fazer os embutidos. Tá? E também são fontes de insumos, como o adubo, esterco, para que realize o processo de quê? De melhorar a qualidade do solo. Perfeitamente, galera. Gostou? Curtiu? Eu amei essa aula de caprinocultura, professor. Mas a gente volta já com a nossa revisão. Tchau, tchau.